Boa noite. Graça e paz. Vamos começar louvando com alegria está no coração. Fique em pé, por favor. Vai embora. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que tem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Amém. Vamos cantar agora Caminho no Deserto. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Te adorarei. Estás aqui entre nós. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, nos corações. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Agora vamos cantar Perto Quero Estar, também conhecido como Te Louvarei por alguns. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Não sou apenas me tornei, te louvarei.
circunstância. Quero ver a igreja cantando. Adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, glória, Deus seja louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém. Quero convidar a irmã Francisca aqui para ministrar uma oração ao nosso Deus. Oremos. Pai querido, Criador do céu e da terra, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua casa, na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por tudo que Tu faz na nossa vida, meu Deus. Obrigado. Porque, Senhor, só a gente dormir e acordar, não é a gente, Senhor, é pela Tua graça, Tua misericórdia, Senhor. Amém. Quero Te pedir também, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui, aqueles que não vieram, mas o Senhor sabe o motivo de cada um, meu Deus. Venha abençoar nossa família, venha abençoar cada família, meu Deus, que está precisando de Ti, Senhor. Venha abençoar aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor chega lá com a Tua visita, meu Deus, com a Tua cura, Senhor. Quero também, Senhor, Te agradecer mais uma vez, meu Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu poder, Senhor, de Tu ter trazido meu sobrinho para a casa dele, que ele já está em casa, meu Deus. Ô, Senhor, a gente só tem que Te agradecer a Ti, Senhor, porque a gente que confia em Ti, Senhor, a gente só alcança bênção e misericórdia, Senhor. Eu quero Te pedir também mais uma vez, meu Deus, e Te agradecer pelo meu esposo, meu Deus. Que Deus venha a continuar, meu Deus, abençoando ele do jeito que ele está, meu Deus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, minha família, meu Deus, os que estão perto e os que estão longe, meu Deus. A visita, Senhor. E quero também, Senhor, Te pedir que o Senhor abençoe aqueles que vão viajar, que vão se deslocar para os Teus trabalhos amanhã, que o Senhor possa levar em paz, meu Deus. O Senhor possa acompanhar e ser a guia de cada um, meu Deus, livrando de todo o mal, meu Deus. É isso que eu Te peço, meu Deus, e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que trouxeram também sua oferta, né? Que nesse momento deseja fazer, nesse momento você pode fazer. Como um momento de gratidão e de adoração. Porque ofertar também é adorar o Senhor. É como diz a canção. Tudo que há em mim ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Então, nós fazemos isso porque nós reconhecemos a bondade de Deus em nossa vida, o amor, a grandiosidade do Senhor, e é por isso que nós ofertamos. Te louvarei. Se são a forma de louvar o Senhor também. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a Ti, Senhor. Essa é a minha entrega, Senhor, essa é a minha adoração, somente a Ti, Senhor, que é o meu Senhor e o meu Rei, o meu Pai, amém? E vamos continuar louvando o Senhor. A Bíblia diz que das crianças sai o perfeito louvor. Nesse momento quero convidar primeiramente Milena, e vai louvar o Senhor. Graça e paz, boa noite.
Amém. O Senhor seja louvado. Louvado pelos adultos, louvado pelos adolescentes, louvado pelas crianças. Amém? E agora eu quero convidar mais duas aqui à frente. Memel, né? E Priscila. Eu não preciso transformar pedras pães para provar. E no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar, só pra vir mostrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ter em ti. Não posso nossa comunhão no prazer de conquistar palácios, riquezas. No deserto se vai passar. Sem que estou, força minha força se esgotar. O teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu grito, tenta-me tiver. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras de pães para provar. No teu deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar, só pra me mostrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ter em ti. Não posso nossa comunhão, que no prazer de conquistar palácios, riquezas. Como deserto isso vai passar. Feliz estou, quando a minha força se esgotar. Teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu grito, tenta-me tiver. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória ao Cristo, tenta-me tiver. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Como não ver o amanhã, nós dois ser. E esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Amém. Podemos sentar. Deus seja louvado mais uma vez. Eu gostaria de fazer algumas leituras hoje
no livro de... Pode pegar as Bíblias aí. No livro de Isaías. Isaías, capítulo 35. Nós vamos ler alguns textos do livro de Isaías. Isaías, ó, bem na metade da Bíblia. Muito bem. Isaías, capítulo 35, no primeiro momento. Depois eu vou pular para o capítulo 51. 35, isso. Isaías, capítulo 35. Quando acharem, diga amém, tá? Amém? É assim. As regiões desabitadas e o deserto exultarão, e a terra desolada se alegrará e florescerá como um açafrão. Haverá muitas flores, cânticos de alegria. Amém? Vou repetir. As regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá como açafrão. Haverá muitas flores, cânticos de alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória e o esplendor do nosso Deus. Amém? Vamos ficar apenas aqui, só nesse momento, no capítulo 35, verso 1. As regiões desabitadas, o deserto, essa imagem de deserto, as meninas acabaram de cantar, né, sobre o deserto aqui, eu já estava me preparando para esse momento, né? Porque nós podemos pensar, no contexto aqui do profeta Isaías, que o povo de Deus estava vivendo esse momento de deserto, de desolação, como diz o texto. A terra estava desolada, ou desolada, como podemos dizer assim. Era exatamente porque o povo de Deus havia sido invadido, né? A nação de Israel havia sido invadida, e o povo de Deus levado cativo à Babilônia. A gente falou isso semana passada. Intitulamos a mensagem de semana passada como o lamento de Israel. E eu fiquei pensando e meditando na semana. Ora, a gente vai falar só do choro, do lamento? A gente viu na semana passada que há o tempo de se alegrar e o tempo de prantear. E como eu falei do tempo do pranto de Israel, ali naquele contexto, hoje eu gostaria de falar do tempo de alegria de Israel. O tempo de prantear é o tempo que eles estavam na Babilônia, como cativos. Mas agora o povo de Deus estava voltando para Jerusalém. E nesse contexto o profeta Isaías diz o quê? As regiões desabitadas e o deserto, ou seja, isso ele está fazendo alusão a situação de Jerusalém, que havia sido derrubada, os muros, toda a cidade, o templo, e que haviam ali poucos moradores, porque eles estavam, muitos deles na Babilônia, em Jerusalém mesmo, só poucos moradores, as pessoas mais idosas, os aleijados, os inválidos, estavam então em Jerusalém, e a cidade estava deserta, desabitada, desolada. Mas agora, o tempo de alegria chegou. Lembra que eu falei do livro de Lamentações? Tempo de lamentação? O povo lamentava, suas harpas penduradas perante o rio da Babilônia. Aqueles captores lá do povo de Israel dizendo: vão, cantem aquelas músicas alegres que vocês cantavam lá em Jerusalém. Cantem lá, a alegria está no coração. E eles diziam: como nós podemos cantar canções de alegria na terra da desolação, na terra da lamentação, na terra do cativeiro, na terra do exílio, na terra estrangeira? E agora Isaías lança essa profecia, projeta o novo futuro de Israel. Isaías é um profeta exílico. Isso aqui foi escrito no final do exílio de Israel na Babilônia. Existem aqueles profetas que a gente chama de pré-exílico, como Jeremias. Existem os profetas pós-exílico, que é o que voltam com o povo da Babilônia, não, da Pérsia, né? Que restaura o templo, como Neemias e Esdras. Mas existem aqueles profetas que profetizaram, que
guiaram o povo durante o período do exílio. Isaías foi um deles. E aqui ele diz que o povo voltaria a se alegrar. Naquele deserto árido, seco, sem água, sem planta, agora haveria flores, haveria cânticos de alegria. Amém? Essa mesma imagem é continuada por Isaías, capítulo 51. Por favor, alguém poderia abrir aí, adiantar um pouquinho, no mesmo livro, Isaías, capítulo 51. Aquele deserto, olha essa imagem de deserto que ia florir, né, que ia renascer. Quando eu me lembro desse texto, eu me lembro do Nordeste. Não, Tierinaldo, o senhor conhece muito bem, nasceu aqui. Porque o deserto, e às vezes nós passamos aqui no Nordeste, tempos, né, de seca, que parece que as plantas não têm mais condições de sobreviver. Principalmente algumas plantas. As folhas caem, as ramagens caem, fica só aqueles galhos. E a gente diz o quê? Que ali não tem mais natureza, a natureza está morta. Mas basta uma chuva, só a primeira chuva, e aquela paisagem se transforma. Existe aqui o pé de umbuzeiro, né? A gente vê os galhos todos secos. A gente acha que aquela planta está morta e não tem mais solução. Do nada, quando chove, fica tudo verde. Isso mostra o quê? Isso mostra que no deserto, né? No caso, pensando cientificamente, biologicamente, eles conservam a água. Eles não ficam floridos para poder conservar a água durante o período de seca, para quando for no inverno, deixar florescer. Então, dessa mesma maneira, ele está dizendo aqui, o deserto florescerá. A terra desolada ia nascer flores. Onde havia seca, sequidão, plantas mortas, ia florescer um novo jardim. E é essa imagem que é trazida novamente aqui em Isaías 51. Por favor, abram o verso 3, quando diz assim, ó: o Senhor voltará a consolar Sião, e terá compaixão de suas ruínas. O seu deserto florescerá como Éden, sua terra desolada como o jardim do Senhor. E ali haverá alegria e exultarão, e cânticos de gratidão encherão o ar. Amém? Irmãos, veja como o capítulo 35, verso 1 e 2, está conectado diretamente com esse capítulo 51, verso 3. O que é que ele diz? O Senhor voltará a consolar. Mas por que Deus está dizendo aqui, Isaías está dizendo aqui, sendo boca de Deus aqui nesse momento, dizendo que o Senhor voltaria a consolar Sião? Porque Sião estava desconsolado. Vimos a semana passada. Eles estavam às margens do rio da Babilônia, chorando, lamentando. E agora, Isaías diz o quê? Deus voltará a consolar Sião. Quem é Sião? O povo de Deus, que estava em terra estrangeira, na terra do cativeiro, na terra do exílio. E ele diz, o Senhor voltará a consolar Sião, e terá compaixão das ruínas. Lembra que eu falei que a cidade tinha sido toda derrubada, né? Os muros de Jerusalém, eles voltariam então para reconstruir o templo, reconstruir a cidade. A gente vê isso com o profeta Neemias, né? Quando volta para Jerusalém. E aqui ele diz aqui, seu deserto florescerá como Éden. Novamente a imagem de que no meio do deserto nasceriam flores, floresceria novamente. A terra desolada como um jardim do Senhor. E ali haveria o quê? Cânticos de alegria, cânticos de gratidão. Por quê? Porque eles antes eram escravos, antes eles eram cativos, e agora eles estariam desfrutando de uma liberdade, e que nessa liberdade eles poderiam exultar, se alegrar, cantar cânticos de vitória, encher todo aquele espaço, todo aquele ar de louvor, que foi isso que eles fizeram. Quando a gente lê o profeta Neemias, reunindo o povo para sair por toda a cidade, louvando a Deus, ao ponto de que muitos que estavam próximos ali dos arredores, né, da cidade de Jerusalém, ouvia o cântico de louvor daquele povo. Uma cidade que antes era só ruínas, desolação.
Uma cidade que antes só havia lamentação e tristeza e dor. Uma cidade desconsolada, agora estava podendo experimentar novamente a alegria no Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Haveria alegria. E o verso 11 coroa, quando diz assim: os que foram resgatados pelo Senhor, que estavam lá na terra do cativeiro, voltarão de onde? Da Babilônia. Entrarão em Sião cantando, coroados de alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerão. Amém? Veja o que o verso diz: os resgatados do Senhor, o que estavam na Babilônia, aqueles que voltaram, viriam novamente em Sião, entrariam em Sião cantando, coroados de alegria sem fim. Tristeza e o lamento, aquele mesmo tristeza e lamento que a gente viu semana passada. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Aquele mesmo lamento, a partir de agora desapareceria, porque finalmente eles desfrutavam novamente da liberdade e poderiam se alegrar na presença do Senhor e engrandecer o seu nome, uma alegria sem fim. A boca daquele povo se encheu de cânticos, de risos, de alegria. É essa imagem que traz o Salmo 122, quando a gente lê lá, que foi escrito também nesse contexto, após a volta do povo, desse retorno do povo do cativeiro para Sião. Olha o que está escrito lá no Salmo 122, para que eu já caminhar para os momentos finais da mensagem de hoje. Quando diz assim, ó, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém é a cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Aí ele vai fazendo a descrição de Jerusalém, né? Vai dizendo, né? Vem para dar graça ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciaram os julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Ou seja, se a gente comparar esse verso aqui, olha o que está dizendo. Agora estamos aqui junto às portas, ó Jerusalém. Pare um pouquinho. Quem estava aqui domingo, a gente pode fazer um paralelo entre esse verso 3 com o verso lá que a gente leu do Salmo, se eu não me engano, da semana passada, 135, eu não me lembro, que a gente estudou aqui semana passada. Lá dizia que estamos aqui junto do rio da Babilônia, as margens do rio da Babilônia, rio Tigre e Eufrates. Como é que eles estavam? Tristes, desconsolados. Mas conforme a profecia de Isaías, eles voltariam para Sião, para Jerusalém, e sua boca ia se encher de alegria, de risos novamente, não é? E de louvor. Aí o que ele diz aqui, ó, Jerusalém é a cidade bem construída. Peraí, desculpa. É o verso 2. Agora estamos aqui, juntos às portas, ó Jerusalém. Antes era o quê? Estamos aqui, junto ao rio do rio da Babilônia. Junto ao rio da Babilônia. Triste. Sem motivo para se alegrar. Lá os captores dizendo, vai lá, pega as harpas, adore a Deus. Canta aqueles cantos que vocês cantavam de alegria. A gente viu isso semana passada. Não, nós não temos motivo para isso. Nós estamos na terra da escravidão, na terra do cativeiro, na terra do exílio. Era lamento. Então, estamos aqui junto ao rio da Babilônia, era lamento e tristeza. Mas agora ele diz o quê? Estamos aqui em Jerusalém, junto às suas portas. Agora é alegria. Por isso que ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O templo já havia sido reconstruído, e eles disseram, ora, antes nós não tínhamos motivo de louvar a Deus, porque estava na terra estrangeira, na terra da lamentação, mas agora estamos em Jerusalém, nas portas de Jerusalém. Antes era às margens do rio da Babilônia, agora não, é junto às portas de Jerusalém. E a reflexão, vou fazer a aplicação,
para nós hoje é: nós temos que saber o lugar que nós estamos. Eu disse semana passada, há um momento de prantear, está lá em Eclesiastes, e um momento de se alegrar. Não é? Há um tempo determinado sobre tudo na base da terra. Tempo de ficar triste, tempo de sorrir. Tempo de chorar e prantear, mas tempo de se alegrar. De dançar, de celebrar. E a gente precisa discernir o tempo. Tivemos aí uma pandemia terrível, irmãos. E muitas pessoas ficaram privadas da adoração pública, do templo. Era um momento talvez de lamentação, de prantear. A gente poderia então entender que, diante das circunstâncias, nós não poderíamos estar aqui. Mas, Tia Orinaldo, tem tanta gente que vê as portas da igreja abertas. Nós superamos esse tempo, passamos pelo momento. O nosso momento de lamento junto ao rio da Babilônia passou. E nós hoje estamos diante das portas de Jerusalém. Mas nós parece que não temos aquela animação, aquela alegria de ir para o templo. Alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor, porque antes eu não podia ir. A gente está estudando, né, sobre o mandamento do sábado. Eles não tinham nenhum dia de guarda, porque eles eram escravos, assim como no Egito. Mas agora eles podiam se alegrar em ter um dia de adoração a Deus. Por quê? Porque eles deveriam fazer não por obrigação, não por regra, porque vir à igreja, ofertar ao Senhor, ou guardar qualquer mandamento de Deus, se não for impulsionado por essa alegria, essa ideia de liberdade. Que eles eram cativos, agora eles eram livres. E na minha condição de livre, de liberdade que eu tenho, é que eu me alegro. É que eu me encho de riso e de louvor. Alegrei-me quando disseram a casa do Senhor. Então que nós possamos ir à casa de Deus, sempre felizes, porque nós não estamos no tempo da lamentação mais. Talvez, ninguém sabe, né, tio? Há um tempo para tudo. Do jeito que os homens são, se de repente a gente entra aí, Deus nos livre disso. Eu oro todos os dias para que isso não aconteça. Mas se o mundo entra numa guerra mundial, novamente vai ter quarentena. E novamente talvez muitos iriam querer estar na igreja e não vão poder mais estar. Então enquanto nós temos essa oportunidade, nós viemos aqui louvar e engrandecer o nome do Senhor, se alegrar em sua presença. Amém? Para encerrar, o Salmo 26 diz assim, ó, também no mesmo contexto: quando o Senhor trouxe os exilados de volta para Sião, foi como um sonho, nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por ele. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Amém? Está vendo? Quando o Senhor nos trouxe de volta do exílio. Eu não sei qual... A gente está vendo aqui um exílio real, mas ninguém sabe qual é o exílio que você viveu. Tio, ontem pregou muito bem falando sobre isso. Ele já viveu um momento de exílio. E por isso que eu fico contagiado com a alegria dele, de falar de Jesus, do amor de Jesus. Por quê? Porque ele sabe de onde ele veio. Ele veio da terra da lamentação. Onde ele veio só tinha tristeza. De onde ele veio só tinha dor. De onde ele veio só tinha sofrimento. De onde ele veio só tinha angústia. Ele estava ali às margens do rio da Babilônia. Ele estava prestes então a se afogar no lodo do rio da Babilônia, mas Deus tirou ele lá e trouxe de volta para Sião. Firmou os seus pés em rocha firme, para que ele pudesse cantar um cântico novo e celebrar o Senhor, encher sua boca de alegria e dar glórias a Deus por tudo que ele fez. E assim deve ser você. De onde ele trouxe você? De que terra? É um momento também de se alegrar. Amém? Há o tempo de lamentar, assim. Mas há o tempo também de se alegrar no Senhor. E este é o tempo. Se estamos
com saúde, se não estamos mais vivendo situação de privação. Eu sei que a gente tem esses momentos de altos e baixos na vida cristã. O tio falou também aqui, eu acho que é a irmã Andréia, né? A gente quebra às vezes, mas Deus reergue. A gente lamenta, mas a gente chora naquele momento, mas a gente também se alegra no Senhor. Que aproveitemos cada oportunidade de celebrar o grande nome de Jesus, né, irmã Vanusa? Você que já passou por tantas e outras situações, no momento da dor, mas Deus sempre estava lá. Então isso é motivo de alegria, é motivo de celebração. Amém? Quero convidar novamente Sofia e Jaiane para louvar o nosso Deus. Na sequência, quero chamar meu tio, Erinaldo, para trazer a saudação e a bênção final, a bênção apostólica. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Nosso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. 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 O mundo pode não entender. Como? Como que você passa por tanta coisa, tanta dificuldade, irmã Vanusa, e consegue ser alegre, se alegrar no Senhor? Como Edinaldo? Como Gilvan? Como Maria de Fátima? Como Naldinho? Mas é porque a explicação está que somente aquele que conhece a Jesus de perto, que tem intimidade com Deus, que tem esse sentimento, essa alegria que brota diante dele, não é forçado, mas é um riso. A gente enche de riso, de alegria, pela gratidão por tudo que Deus faz em nossa vida. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nos colocamos em Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor possa, Senhor,
guiar a nossa vida, dirigir os nossos corações, os nossos sonhos. Eu sei que há momentos, Senhor Deus, que desanimamos, que nos entristecemos, pois a própria Bíblia diz que há o tempo de prantear, há o tempo de lamentar. Israel teve o seu tempo, mas também há o tempo de se alegrar, de encher a boca de riso, de louvor. E que nós possamos, Senhor Deus, nós que conhecemos a Ti, encontrar esse motivo de nos alegrar em Tua presença. Sei que muitas vezes desanimamos, não queremos ir para a igreja, não queremos mais estar à frente de nenhum ministério, nem mais de louvar, mas que o Senhor nos dê essa alegria, esse sentimento, Senhor Deus, de que nós temos a certeza que o Senhor nos ama, que nós conhecemos de perto o Teu amor, o Teu cuidado para conosco. É por isso que nós oramos agradecidos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar meu tio aqui, nesse momento. Vocês podem sentar, que vai dar a sua saudação final e também as bênçãos. Aleluia. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. O nosso pastor Gilvan já trouxe aí uma linda mensagem falando da libertação do povo de Israel que estava cativo na Babilônia. E em um momento que o Gilvan estava fazendo essa mensagem, eu estava lembrando dos dias de hoje, que não é diferente. Às vezes o Senhor Jesus, o Pai enviou o Filho, que é Jesus Cristo, para nos libertar também, né? Para nos salvar. Mas muitas das vezes nós ficamos presos à nossa própria natureza, nossos próprios desejos, e esquecemos que o Senhor é libertador. O diabo, ele vem todo o tempo à nossa mente nos acusar e querer nos aprisionar à nossa própria natureza, mas a gente tem que dizer não para ele. Tem que dizer para ele não, sempre não, para ele entender que o Deus que nós servimos é fiel. A oração final, e eu vou estar impedindo a bênção apostólica, é isso? Glória a Jesus. Porque se deixar, eu vou pregando aqui até meia-noite, tá, irmão? Eu gosto de pregar a palavra, eu gosto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus, eu fico maravilhado, porque outra hora eu ficava no botequim bebendo cachaça, falando um monte de besteira, depois caía pela rua, a enchente só faltava me levar. Aí Jesus viu graça em mim, me salvou. Então, toda vez que eu vou falar dele, eu não quero parar de falar. Acaba sendo até chato, mas louvado seja o nome do Senhor, é bom assim. Aleluia, glória a Jesus. Coloca as suas mãos em forma de concha, curva a sua cabeça e receba a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as ricas e doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E toda igreja aqui presente diga... Deus seja louvado grandemente. Amém. Vão na paz, o Senhor acompanha a todos.